Se você quiser conhecer 7 estratégias de retenção de funcionários para implementar aí na sua empresa, eu recomendo altamente que você assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e hoje a gente vai falar sobre estratégias de retenção de funcionários para você implementar aí na sua empresa, né? Essas estratégias elas vão te ajudar a reduzir os custos com a contratação de novas pessoas, a reduzir custos com problemas de qualidade ou mesmo problemas de produtividade, e também vai aumentar a satisfação das pessoas que trabalham aí na sua organização. Então é bem importante que você assista esse vídeo até o final, mas vamos para o conteúdo, né? Que é obviamente o que interessa. Quando a gente fala de retenção de funcionários, a gente precisa entender o que ela é e o que ela não é, tá? E retenção de funcionários é quando a gente fala, né, sobre criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam valorizadas e tenham o interesse de permanecer e se desenvolver na empresa, tá? Tem duas coisas aí sobre a retenção de pessoas. Aquelas pessoas que a gente considera talentos, se elas não sentem a vontade, né, se elas não estão motivadas, vamos chamar, motivadas não é a melhor palavra, né, mas motivadas a ficar na empresa, permanecer e se desenvolver na empresa, você perde talentos. Por outro lado também, se você tem pessoas aí que não são tão talentosas e você precisa demitir essas pessoas da sua empresa, isso significa que você também tem problemas aí de retenção, de rotatividade, muito provavelmente problemas de contratação. Então, quando a gente fala de retenção, é a gente criar condições e ambientes de trabalho em que as pessoas consigam crescer, se sintam valorizadas e queiram ficar na empresa, né? As pessoas, os talentos aí na sua empresa. O que não é retenção de funcionários, né? Ela não se limita só a benefício financeiro, ou seja, só salário, porque você pode ter um salário alto, acima da média, mas o clima, o ambiente, a cultura, os colegas, os processos, os recursos são os piores possíveis aí. E aí as pessoas simplesmente não vão ficar na sua empresa, né? Então o salário atrai as pessoas, mas o salário não faz com que essas pessoas retenham, né? Que elas fiquem na sua empresa, na grande maioria das vezes, tá? Então é bem importante que a gente entenda essas diferenças aí entre o que é e o que não é retenção, tá? Mas quais são os benefícios da retenção de funcionários aí na sua empresa? Quando a gente vai olhar para a retenção, né, de pessoas, se você aplicar as estratégias que eu vou te apresentar até o final desse vídeo, você vai ter uma redução na, obviamente, rotatividade de funcionários, ou seja, você vai ter menos problemas com entradas e saídas de pessoas, você vai ter diminuição dos custos de contratação dessas pessoas e dos custos de desligamento também, né? No Brasil a gente sabe que esses custos são altos. Você também vai ter uma diminuição nos custos de treinamento, porque quanto menor for a rotatividade na sua empresa, ou seja, mais as pessoas ficam, né, estão retidas na sua empresa, melhor elas performam porque elas já vêm sendo capacitadas ao longo do tempo. Você não vai precisar investir em treinamento para treinar pessoas que não sabem fazer o trabalho porque você perdeu pessoas que sabiam fazer o trabalho, né? Então você acaba reduzindo custos com capacitação, com treinamento também. E obviamente, número 4, você acaba reduzindo também as perdas de produtividade e as perdas na satisfação dos seus clientes ou mesmo perdas de qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, que a gente sabe que estão associadas com a rotatividade das pessoas ou com a baixa retenção de pessoas, né? É um pouco natural isso. Imagina que você tem uma pessoa, né, um funcionário aí na sua empresa, que ele faz o trabalho dele muito bem, com altíssima qualidade. E por qualquer razão, esse funcionário saiu da sua empresa. Ele pediu demissão e saiu, ou seja, você não foi capaz de retê-lo na sua empresa. A nova pessoa que você vai contratar para substituir esse funcionário dificilmente vai performar no mesmo nível que ele performa. Portanto, você terá aí uma diminuição na produtividade, né? Ou seja, essa pessoa vai produzir menos no mesmo espaço de tempo. Possivelmente ela vai cometer alguns erros e aí você pode ter problemas de satisfação dos clientes e possivelmente, como consequência desses erros, também você vai ter uma diminuição na sua qualidade ou na qualidade dos produtos ou dos serviços que essa pessoa produzia. Para resolver esse problema, você vai precisar investir em treinamento. Caso contrário, essa pessoa não vai melhorar o desempenho. Isso aumenta os custos aí da sua empresa, né? Entre aspas, da mão de obra da sua empresa. Então, é interessante que a gente entenda muito bem esses benefícios para compreender por que é importante a gente implementar algumas das estratégias que eu vou te apresentar nesse vídeo. Você não precisa aplicar todas as estratégias, tá bem? Mas antes da gente continuar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no RH Academy
E também ativar as notificações aí, né? Porque ajuda bastante o canal a crescer e aparecer para outras pessoas, tá? Mas olha só que interessante aqui. Seguindo no nosso conteúdo, eu quero te trazer algumas referências e evidências científicas, tá? Aqui tem um artigo que foi publicado em 2014. Ele fala dos custos da rotatividade de pessoal. Evidências em uma empresa familiar. Eu trouxe só o resumo para você que já dá para a gente ter a ideia geral do artigo, mas eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo ou mesmo do episódio no Spotify para você ler o estudo na íntegra. Mas basicamente, tá, o que esse estudo aponta aqui é que um elevado índice de rotatividade na empresa que foi analisada contribuiu para uma incidência de altos custos no processo de produção, especialmente naquelas atividades que tinham relação com as pessoas que foram desligadas da empresa. Ou seja, para isso, né, houve a necessidade de fazer a reposição dessas pessoas, a substituição, saiu uma pessoa, precisei substituir por outra, e obviamente precisei investir em mais treinamento desses novos colaboradores. Então aqui a gente tem a primeira evidência científica, tá? A segunda evidência científica que eu quero trazer para você aqui trata do impacto da rotatividade e do absenteísmo de pessoal sobre o custo do produto, de um produto que foi analisado em uma indústria gaúcha, tá? Então aqui está o estudo e o que o pessoal achou aí, né, nesse estudo. Ele disse, né, que essa pesquisa, ela confirmou, ela é uma pesquisa de 2015, o que havia sido apontado no panorama nacional, de que um elevado índice de rotatividade contribui para a incidência de altos custos da produção dos produtos e indica uma necessidade de planejamento de ações empresariais mais efetivas para diminuir essa rotatividade, ou seja, fazer com que as pessoas fiquem na empresa, tá? E isso aí vai demandar, vai acarretar um investimento em aperfeiçoamento do processo de recrutamento e seleção e também do acompanhamento e do treinamento desses novos colaboradores. Então, olha só, além de você criar um problema por não ser capaz de reter as pessoas, né, você cria um problema de gestão de recursos humanos, você também tem um problema de produção, de custos e de sustentabilidade financeira da empresa de uma maneira geral. Então aqui mais uma evidência científica aí, tá bem? Então, olha só, o ponto aqui é que quando a gente fala de retenção de pessoas, tá, não tem solução mágica. Pode parecer caro, pode parecer demorado para implementar essas estratégias, mas o ponto aqui é que a gente está jogando um jogo de longo prazo. Então a gente precisa entender e precisa colher esses benefícios de longo prazo, que eles vão ser substanciais, vão ser significativos em comparação ao que você possivelmente já está pagando por não ter algumas dessas estratégias implementadas para reter pessoas. Porque talvez você não saiba, só o fato de demitir, contratar, ou das pessoas pedirem demissão e você ter que contratar, já está te custando alguma coisa. Então você já tem uma linha de base aí como referência para saber se você está melhorando ou não, tá? Mas o ponto aqui é que tenha em mente que você vai jogar um jogo aí de médio a longo prazo, tá bem? E não se esqueça também, né, de se inscrever, ativar as notificações aqui na RH Academy, porque 88,7% das pessoas que nos assistem no YouTube não são inscritas. E eu gostaria muito que você me ajudasse a reduzir esse número para 70%. Então só vou conseguir isso com a sua ajuda. Mas vamos lá para as estratégias propriamente ditas, tá? A primeira estratégia de retenção, que eu acho que vale a pena você analisar, é o que eu estou chamando aqui de entrevista de permanência, tá? O que é errado? É simplesmente não buscar feedback regular das pessoas que trabalham aí na sua empresa e simplesmente ignorar as suas preocupações, os seus problemas ou as situações que seus funcionários estão vivendo. Então isso, na minha visão, é errado, tá? O que é o jeito certo, na minha visão e na minha sugestão para você aqui? É realizar essas entrevistas de uma forma regular, não precisa ser tão estruturada assim, nada muito elaborado para começar, tá? Vale a pena você dar uma sondada aí e entender o que motiva essas pessoas que estão trabalhando na sua empresa, o que elas gostam no trabalho, o que elas não gostam aí na sua empresa, para que você possa ir fazendo, né, coletando esse feedback e aí entendendo essas percepções das pessoas e agindo para melhorar as condições de trabalho e, como consequência, faturamento, qualidade e lucratividade da sua empresa, tá? E aqui tem um parêntese já nesse primeiro item aqui. Essas entrevistas de permanência, se você tem uma equipe muito grande, uma empresa muito grande, talvez seja muito difícil para você fazer com todas as pessoas. Aí a minha sugestão é que você pegue amostras de pessoas, né? Algumas pessoas que estão há, sei lá, menos de 1 ano na sua empresa, dá uma conversada com essas pessoas, outras que estão, sei lá, 2, 3 anos, outras que estão mais de 5 anos, por exemplo, tá?
em empresas menores. E, em teoria, é mais fácil de você fazer essas entrevistas porque você tem uma quantidade menor de pessoas. Então, como RH aí na sua empresa, vale a pena você ter essa ponderação, mas é um bom ponto de partida aí para melhorar a retenção das pessoas, dos seus funcionários aí na sua organização, tá bem? O segundo item que eu acho que vale a pena você ficar de olho aí são a proposta de valor do empregado, também conhecida como Employee Value Proposition, na sigla em inglês. Então, talvez talvez não, né? Possivelmente é mais fácil de você conseguir materiais em inglês do que em português, mas tá aqui o termo aí para você conhecer, tá? Então, qual que é o jeito errado na minha concepção? É você oferecer aí uma proposta de valor, né, para o colaborador, para o empregado, que ela seja muito genérica, muito abrangente. É a mesma coisa que você ofertar um produto sem ter um público-alvo definido, uma persona definida. Você talvez vai ter um bom desempenho em vendas, mas não vai ser o melhor possível, tá? Na minha concepção, na minha sugestão, é interessante que você desenvolva uma proposta de valor do empregado ou proposta de valor do colaborador que seja atraente para aquele grupo de colaboradores que você pretende atingir, que você pretende contratar, tá? E aí inclui compensações, benefícios, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, cultura da empresa, porque isso aí também te ajuda a comunicar a sua proposta de valor com um grupo relevante para a sua empresa de potenciais candidatos. Então vale a pena aí você dar uma trabalhada nessa proposta de valor do empregado aí, né? E qual que é a minha sugestão de primeiro passo super prático para você? É você avaliar e atualizar a sua proposta de valor atual para garantir que ela seja mais competitiva em comparação com outras empresas da sua cidade, da sua região ou mesmo seus concorrentes diretos, tá? Acho que vale a pena começar por aí, tá bem? A segunda estratégia de retenção, que eu acho que vale muito a pena você ficar de olho, é comunicação, tá? Eu tenho percebido aí na consultoria, no treinamento, no desenvolvimento, que a comunicação é sempre um problema, é uma pedrinha no sapato das empresas, tá? E na minha concepção, qual é o jeito errado? É simplesmente não informar seus funcionários sobre o que está acontecendo na empresa, sobre mudanças na empresa, tá? Na minha sugestão, o jeito certo de se fazer é que você possa ser transparente sobre quais são os objetivos da sua empresa, ou seja, onde a sua empresa está, para onde ela quer ir, ou para onde a sua organização vai. Ser transparente também sobre as mudanças, sobre as expectativas que a organização, que a liderança, que a gestão, que a direção tem em relação a todas as pessoas e aos resultados que devem ser gerados, e também aí incentivar um ambiente de feedback, tá? Como primeiro passo, eu acho que vale a pena você considerar fazer algumas reuniões regulares com a sua equipe, ou se você for profissional de RH, estimular que a liderança da sua empresa faça reuniões regulares com as suas equipes, para a partir daí garantir que todos estão entendendo, que todos estão informados e que todos têm a oportunidade de compartilhar ideias, preocupações, percepções e sugestões de melhoria. Porque a gente vai criando condições para que essa comunicação seja melhor, seja mais eficiente, seja mais transparente, tá? Então essa aí, na minha concepção, é a estratégia de retenção número 3. Já a estratégia de retenção número 4, essa é bem interessante aqui, eu tenho estudado ultimamente, aí ela tem aparecido com uma grande frequência e com bons resultados, que é um plano de onboarding de 90 dias, ou um plano de integração de 90 dias, tá? Então, na minha sugestão aqui, o jeito errado é você deixar as pessoas, seus funcionários se virarem, tá? Sem orientação, sem suporte, assim, é colocar a pessoa lá e ela que vá atrás daquilo que ela precisa. Esse não é a melhor maneira de reter pessoas aí na sua empresa, tá? Na minha concepção, o jeito certo seria você ter um plano de onboarding estruturado, tá? Minimamente estruturado, e que defina objetivos claros e, como é que eu vou dizer assim, e que não sejam ambíguos, tá? Que a pessoa leia e entenda na primeira vez que ela leu ou na primeira vez que foi explicado para ela. Por isso, objetivos claros. E também oferecer suporte nos primeiros 90 dias desse novo contratado aí na sua organização, na sua empresa. Porque provavelmente durante esse período de 90 dias, também conhecido como contrato de experiência aqui no Brasil, que a probabilidade de a pessoa não ficar na vaga na qual ela foi contratada é maior. Então, quanto maior for a sua estrutura para garantir que ela entenda o ritmo de trabalho, para garantir que ela se sinta acolhida e que gere os resultados de uma maneira crescente e sustentável, é com esse plano aí de onboarding de 90 dias, tá? E como sugestão de um primeiro passo é você desenvolver um plano bem simples aí, detalhado, incluindo algumas metas que essa pessoa tem que alcançar, apresentando o suporte e a capacitação necessária durante esse período para que a pessoa tenha o desempenho que você espera que ela tenha,
E também aí fazer alguns checklists e acompanhamentos periódicos, semana a semana, 15 dias a cada 15 dias. É bem interessante fazer isso, eu tenho testado aí e tenho visto que tem dado um resultado bem legal na retenção nos primeiros 90 dias e, como consequência, aí, nos períodos seguintes. Tá? Então essa é a estratégia número 4. Já a estratégia número 5 é treinamento e desenvolvimento. Esse treinamento e desenvolvimento ela não fica fora de nenhuma prática de gestão de recursos humanos. Tá? Então o jeito errado, na minha concepção, é a gente simplesmente ignorar a importância do treinamento e desenvolvimento contínuo das pessoas. Na minha sugestão, o jeito certo é investir em programas de treinamento e desenvolvimento que estejam, olha só, alinhados com os objetivos da empresa, ou seja, o que você for proporcionar de treinamento e desenvolvimento precisa ter uma relação direta com um indicador ou com um resultado que a empresa precisa alcançar ou que está no plano de metas da empresa. Tá? Então é importante isso, esse alinhamento aí com esses objetivos organizacionais. E também, se possível e sempre que possível, que eles estejam alinhados também com as aspirações, com os objetivos de carreira das pessoas que estão participando desse treinamento. Ou seja, o adulto ele aprende por basicamente a razão é o que eu ganho com isso, tá? Então, se você conseguir demonstrar isso através dos programas de treinamento e desenvolvimento, que ao aprender e ao melhorar a performance, a pessoa irá crescer na carreira como consequência disso, melhorar seu desempenho, melhorar salário e tudo mais, essa pessoa vai ter vai estar mais alinhada com as suas aspirações, o treinamento estará mais alinhado com as suas aspirações e com os objetivos da empresa, tá? E aí, sugestão de primeiro passo. Identifica quais são as necessidades de treinamento que as pessoas precisam receber para alcançar a performance que elas precisam ter dentro da empresa e, de novo, ofereça aí as oportunidades de aprendizado relevante, que é executa o programa propriamente dito, mede os resultados e avalia a participação e o desempenho como consequência desse treinamento. Tá? Então essa aí é a estratégia número 5. A estratégia número 6 é o que eu chamo aí de bem-estar de uma forma bem ampla, né? E na minha concepção o jeito errado é focar apenas em saúde física e como sugestão de jeito certo é você promover um ambiente de trabalho que tenha, né, suporte ou que ofereça suporte, condições, rede, acesso à saúde e bem-estar físico, psicológico, mental, eventualmente até financeiro, tá? Porque às vezes as pessoas saem porque elas precisam receber um valor aí da rescisão porque elas gastaram mais do que elas poderiam. E nem sempre essas pessoas têm salários baixos. Então, às vezes, esse bem-estar envolve até a educação financeira dentro das empresas, tá? Então, como uma sugestão de primeiro passo aqui é você implementar esses programas, identificar o que é importante e a partir daí implementar o programa que atenda a essas necessidades que você identificou que são importantes e aí desenvolver esse programa dentro do seu ambiente, dentro do seu local de trabalho, né? Se for voltado para a saúde mental, realizar ações voltadas para a saúde mental, saúde física da mesma coisa e eventualmente aí saúde financeira ou aconselhamento financeiro também podem te ajudar a construir esse bem-estar aí na sua organização, tá bem? E a estratégia número 7, por fim, é reconhecimento no local de trabalho, tá? E na minha sugestão, na minha concepção, o jeito errado é valorizar as pessoas sem critério. É valorizar ou dar aquele reconhecimento para aquela pessoa que, sei lá, o dono, que o gestor, que o RH acha que merece. E na minha sugestão aqui, como jeito certo, é você estabelecer ou identificar critérios de reconhecimento que valorize conquistas tanto individuais quanto as contribuições da equipe e que sejam transparentes para todas as pessoas. Ou seja, a pessoa precisa atender alguns critérios para receber a promoção, precisa atender alguns critérios para receber o bônus e que todas as pessoas entendam isso, tá? Porque aí a gente começa a não valorizar sem critério, tá bem? Como sugestão de primeiro passo é criar um programa aí de reconhecimento que permita tanto reconhecimento gerencial quanto reconhecimento entre pares. Gerencial é o gestor reconhecer a pessoa, pares as pessoas se reconhecerem entre si. E associar isso no seu programa de cargos e salários e eventualmente aí nas promoções na sua empresa, tá bem? Bom, era isso para esse vídeo aqui e eu espero que você tenha gostado das 7 estratégias para retenção de pessoas aí na sua empresa e se você gostou, não se esqueça também de acessar o rhacademy.com.br,
conhecer a consultoria em gestão estratégica de recursos humanos e também conhecer os programas de treinamento, desenvolvimento, educação corporativa para grandes empresas aí. A gente pode projetar programas personalizados, customizados para as necessidades das pessoas e para as necessidades da sua organização. Além, claro, da consultoria para pequenas e médias empresas, para estruturar gestão de recursos humanos e crescer aí de uma maneira mais sustentável e próspera, tá bem? Eu te vejo no próximo conteúdo na próxima semana. Até mais, valeu, tchau!